Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e graças a Deus. Sente-se, por favor. Um bom dia a todos. Essa mensagem, você sabe que a fera, o bicho, o animal mais perigoso, mais peçonhento, ele tem a sua toca atrás dos dentes. Como se chama ele? A língua. Mateus capítulo 12, versículo 36, que diz assim, ó: alterne os obreiros, tá? Mas eu lhes digo que, diga comigo, no dia do juízo, vamos. Diga: eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso significa que, pode passar, por favor. Pois por suas palavras, diga comigo, vocês serão absolvidos. E por suas palavras, lê por favor. Não tem como separar algumas coisas. O que sempre ensinamos, que tudo está interligado. Quem deseja viver uma vida abençoada, quem deseja viver uma vida por cabeça, quem deseja ser cabeça em tudo e em todas as áreas da sua vida, precisa alinhar, né? Como sempre ensinamos. Diga comigo: eu preciso crer da maneira certa. E qual é a maneira certa? Não é a minha, não é a sua, não é de ninguém. É a maneira de Deus, que é a palavra de Deus. Diga comigo: eu preciso pensar da maneira certa. A Bíblia me ensina a ter a mente de Cristo. Diga comigo: eu preciso falar da maneira certa. Porque hoje você vai ver o quanto as suas palavras interferem no curso da sua vida, o quanto as palavras elas são perigosas, e consequentemente, se tudo isso que falei até agora não estiver em conformidade com a palavra, então vai vir também o agir errado. Então, crê errado, pensa errado, fala errado, age errado e dá tudo errado. Tudo. E não é só isso. O que Jesus falou, pode voltar lá. O que Jesus falou, Jesus está falando da sua salvação. Não é simplesmente porque nós sabemos que o reino de Deus começa aqui. O reino de Deus começa aqui. Você começa a desfrutar dele ou do inferno aqui. Depois, realmente, ele se estabelece quando nós alcançarmos a glória, a nossa salvação. Mas, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. E tudo isso começa aqui. Por isso, eu devo estar atento ao que eu falo, ao que sai da minha boca. Cuidado com as palavras inúteis ou inúteis. Cuidado, porque essas palavras, começando até,
tem um versículo na Bíblia que diz assim, diga comigo: as más conversações corrompem os bons costumes. Você fala, daqui a pouco você está agindo. As más conversações corrompem os bons costumes. Você fala, daqui a pouco você está agindo. Eu gostaria muito que você levasse muito a sério o que você vai ouvir hoje, porque hoje eu vou trazer alguns detalhes que não tem como muitos escaparem disso. E terão alguns que vão falar assim: poxa vida, mas o bicho está tocando em ponto pesado. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E aí a gente aqui decide que tipo de vida você só tem essa. Você não vai ter uma segunda não, viu? Não tem reencarnação. Você não vai vir numa outra geração. Não tem. Está determinado a viver uma só vez e morrer uma só vez. Após isso segue seu juízo. Acabou. O que vai definir como será é o que nós estamos fazendo hoje, agora. Para onde eu vou será definido agora. Se eu partir hoje, já está definido, viu? Se eu sair ali hoje e algo acontecer comigo, se eu partir hoje, está definido para onde eu vou. Ô bicho, não tem uma segunda chance? Não, a segunda chance é só realmente é o julgamento no trono branco do Senhor, para aqueles que foram para o inferno, simplesmente para ir para o lago de fogo e de enxofre, mais nada. Então não tem. Então precisamos levar a sério a nossa vida hoje, aqui, agora. Então vamos lá. Tiago 1, diga comigo. Aliás, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça, diga comigo, no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Para pensar. Observe que sempre que falamos sobre essa referência, analisa um cavalo, a força de um cavalo, o quanto um cavalo é domado, um cavalo manso, um cavalo que você realmente domou esse cavalo. O quanto, mesmo ele sendo forte e pelo freio que há na sua boca, o quanto você utiliza esse cavalo, o quanto ele é necessário, o quanto ele se torna útil, o quanto ele se torna um animal abençoado. Para mim o cavalo é um dos animais mais abençoados. É um animal extraordinário. Toda a sua força, com toda a sua força, ele é domado, ele é dominado por um pequeno freio na sua boca. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Também, tomem também como exemplo, diga comigo, os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, muitas vezes por tempestades, por vendavais, são, diga comigo, olha a palavra, dirigidos por um leme muito pequeno, repita comigo, conforme a vontade do piloto. Então, o resumo de tudo é que a língua, ela tem o poder de condução. A língua,
ela tem o poder de nos conduzir, de nos levar na direção em que o piloto, a vontade do piloto, analisa o navio, que mesmo ele sendo uma embarcação muito grande, impelidos por fortes ventos, por ventos violentos, o pequeno leme lá atrás, e o piloto lá na cabine, conduzindo esse leme, ele conduz este navio, para onde ele quiser. Amém? Por onde começamos? Que todos nós tropeçamos. Quem não tropeça em palavras, o tal homem é perfeito. Esse homem se torna perfeito. E como é esse tropeçar em palavras? Deixa eu só seguir aqui que eu volto, que eu falo mais. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque, diga comigo, é incendiado por uma simples fagulha. Agora, recentemente, nós temos acompanhado, vimos aí, principalmente o mês passado, nós vimos quantas queimadas no país. Aliás, não só no país, né? Outro dia nós vimos uma tragédia em Portugal, nos Estados Unidos, continuamente, né? Constantemente, cada ano, verdadeiras tragédias, que não sabem nem por onde começou. Às vezes, é uma bituca de cigarro, uma faísca, que aquela faísca incendeia. Agora no Brasil, nós vimos a luta, né, dos bombeiros e outros órgãos se unindo, todo mundo se unindo para poder tentar salvar alguns parques nacionais, devido a algumas queimadas que começaram, não sabe por onde começaram, de onde partiram, e vai devastando, e vai devastando, e vai devastando, e vai consumindo, e vai matando tudo, vai matando animais, e quer invadir a cidade, e foi só uma fagulha, só uma faísca. Diga comigo, a língua destrói, incendeia, mata. Nós vemos casamentos acabando por causa da língua. Nós vemos pessoas sendo destruídas emocionalmente por causa da língua. Nós vemos, biblicamente, não só na Bíblia, mas como nós vemos nos dias de hoje, na Bíblia, há referências bíblicas de inocentes que foram mortos por causa de uma palavra errada, de inocentes que foram mortos por causa de uma palavra errada. Às vezes a interpretação de alguém interpreta errado algo e leva algo de acordo com a sua interpretação e causa danos. Por exemplo, no tempo do rei Saul e Davi, o tempo que o rei Saul perseguia Davi, os sacerdotes, eles serviram, né, porque cada sábado era colocado no lugar santo o pão, chamado o pão da preposição, que era o pão sagrado, o pão santo, que ficava a semana toda lá, e os únicos que comiam daquele pão eram os sacerdotes.
E os sacerdotes tiraram o pão e deram a Davi daquele pão. E alguém viu, houve um homem que viu, e levou com uma conotação maldosa ao rei Saul, e o rei Saul interpretou como se os sacerdotes estivessem contra ele, a favor de Davi, tentando prejudicá-lo, e mandou matar dezenas e dezenas de sacerdotes com suas famílias. Observe que uma palavra errada, ela pode causar danos terríveis. Quando você interpreta algo de alguém e você fala de alguém para outro alguém com a sua conotação, você pode estar causando um dano irreparável na vida de alguém. Eu tenho visto, agora eu posso falar, porque eu tenho visto maridos, não só maridos e esposas, né? Tanto maridos e esposas, pais, que têm destruído, não só destruído seus casamentos, mas isso é só consequência, não é simplesmente o casamento é o final de tudo, mas pessoas destruindo emocionalmente o outro, porque só palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que destroem. É o marido que diz da esposa que ela é burra, que ela é feia, que ela pega nos pontos que não precisa pegar, vai ali e toca em pontos que não precisa tocar, né? Para poder atingir, e muitos têm matado a estima, matado emocionalmente, como a esposa que vira para o marido e diz que o marido é burro, que o marido é feio, que o marido e vai pegando nos pontos, alguns pontos que vai matando. Outro dia eu disse, né? Cuidado, porque quando o casal fere um ao outro, está ferindo a si mesmo. Viu? Está ferindo a si mesmo. Quando vocês se envenenam, porque palavras, daqui a pouco eu vou mostrar para você, como iniciei a mensagem, que a língua, ela está cheia de peçonha, né? De veneno. É o bicho mais venenoso, peçonhento que há, na verdade é a língua. Ela mata. Palavras matam, palavras vão minando. Então, não há como você ter uma vida saudável, uma vida abençoada falando tudo errado. Não há a mínima possibilidade de alguém ser feliz na vida falando tudo errado. Fala errado, às vezes contra si mesmo, fala errado, profere palavras, como li ali no início, a primeira leitura, palavras inúteis, proferindo palavras sem utilidade alguma, às vezes contra a sua vida, às vezes contra o seu cônjuge, às vezes contra os seus filhos, palavras que só joga para baixo, palavras que matam o emocional, palavras que matam a estima, palavras que jogam a pessoa para baixo, quando deveria levantar. Você pode prestar atenção que a história mostra isso. A história mostra homens que com as suas palavras, eles trouxeram benefícios extraordinários para a humanidade. Homens que mudaram situações, circunstâncias e mudaram a história através das suas boas palavras e palavras pacíficas. Como também nós vemos homens que trouxeram desgraça, não só às suas vidas, mas desgraça ao seu povo, desgraça à sua nação.
também começando pelas suas palavras. Quando nós vemos a história de Nelson Mandela, quando nós vemos a história de Martin Luther King, que foram homens que lutaram de forma pacífica para mudar, né? Naquele tempo, tanto houve na África como nos Estados Unidos, foi violento, aquela segregação, aquela separação racial, onde negros não podiam estar onde brancos estavam, negros não podiam, onde tivesse um branco, um negro não podia chegar. E homens que, através do Espírito de Deus, porque quando se tem o Espírito de Deus, o que dói em Deus, dói em nós, o que incomoda a Deus, incomoda a nós. Então, homens que promoveram discursos de paz, discursos pacíficos, que reuniram as pessoas para manifestações pacíficas e mudaram a história. Mas também nós vemos homem como Hitler, que é começando considerado um orador extraordinário, eletrizante, que trouxe verdadeiras desgraças, começando partindo pelo seu discurso. E aí, esquece a história, porque isso está nos lares, isso está presente na vida de muitos. Tem gente que promove a paz na sua casa, a paz no meio do seu povo, e tem gente que promove somente a destruição. E não adianta reclamar, não adianta reclamar da vida, porque por suas palavras você será condenado, ou por suas palavras você será justificado. Quando você vira para a pessoa que está do seu lado, quando você vira para a sua família, seja para o seu marido, para a sua esposa, ou para os seus filhos, você diz: você é burro, você é um incompetente, você não dá conta de nada, você é feio, olha aí a sua cara, olha aí o seu peso, você está gordão, você está gordona, você está não sei o que, não sei o que. Tudo tem a maneira de falar, não é verdade? Tudo tem sua maneira de falar. E se somos pessoas pacíficas e temos o Espírito de Deus, também tudo tem a maneira de falar e a maneira de interpretar também, né? Diz que tem uma história que o filho estava estudando fora e mandou uma mensagem para o pai, e aí ele disse: pai, manda dinheiro. O pai ficou furioso. Chegou lá a mãe e falou assim: olha que absurdo, olha como é que esse menino fala comigo, manda uma mensagem, pai, manda dinheiro. A mãe falou assim: não, ele não falou assim não. Olha, como que ele falou então? Olha aqui, ó: pai, manda dinheiro. Foi a mesma coisa, mas de forma diferente, né? Sim ou não? O pai entendeu de uma forma, a mãe entendeu de outra. Também tem a interpretação, né? Que a gente tem sempre que tirar o peso das coisas, nunca colocar peso, né? Sempre aquela conotação pesada, aquela opressão, sempre com pessoas colocando malícia na cabeça do outro. Sempre que tudo que o outro tentou fazer foi com malícia, foi para atingir, foi para agredir, foi para espetar, foi para cutucar, foi para desrespeitar. Não, para com isso. Para com isso. Eu prefiro sempre tirar o peso das coisas e dizer: não, eu me coloco no lugar dele, deixa eu tentar entender o que foi, e talvez a própria frustração da pessoa, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Por quê? Porque Deus está me observando também. Deus está observando como eu reajo. Porque se o outro comete os seus erros, Deus vai tratar com ele pelos erros dele. Mas se eu também cometo os meus, Deus vai tratar comigo pelos meus. Todo mundo vai ser tratado. Não adianta eu olhar para ele e falar assim: não, mas está vendo, olha o que ele fez. Aí Deus está olhando e fala: tudo bem, o dele eu vou tratar, mas eu também vou tratar com você, porque o que você fez também não está certo, a atitude que você teve também não está certo. Amém? Então, nós precisamos estar atento, porque, olha aqui, ó, um fuxico, uma fofoca, uma palavra errada
incendeia uma floresta, queima, acaba com até controlar, até correr atrás para cercar, de repente tomou proporções absurdas. Quem está entendendo? Quantas pessoas hoje estão com a estima lá embaixo? Eu já falei sobre isso, vou pegar mais um pouquinho nesse ponto, falando dos casais. Se a maneira de um falar com o outro é sempre mal educada e ríspida, são palavras que estão entrando, e palavras ferem, palavras machucam. Como disse, palavras matam, mata o emocional, a estima. Quantas pessoas estão com a estima lá embaixo, devido a tantas palavras, tantas críticas. Quando você só profere esse tipo de palavras, e você vai matando a pessoa, os sentimentos das pessoas que estão ao seu lado, elas vão ficando mal com elas mesmas. Elas ficam constrangidas, têm complexos, complexo de beleza, complexo de gordura, complexo de feiura, complexo de... E aí poderia ir, né? Quantos complexos? E os complexos nascem justamente porque são, às vezes a pessoa, ela já carrega alguma coisa, mas muitos ouviram muitas vezes. Muitos ouviram. É porque o seu nariz é feio, seu nariz é grandão. Aí a pessoa olha no espelho e só vê o nariz. É ou não é? Hã? É porque sua boca é feia, seu cabelo é feio, você está gorda, você está isso, você está aquilo. E aí, como é que uma pessoa que está mal, cheia de complexos, cheia de sentimentos, a estima lá embaixo, como é que ela vai corresponder bem ao seu companheiro, à sua companheira? Como é que ela vai corresponder bem se ela está internamente, ela está destruída, está morta, está se sentindo mal, está se sentindo feia, está se sentindo mal amada? Como? Quando as pessoas que estão ao nosso lado deveriam ser as pessoas que mais nos apoiam, que mais nos levantam, que mais nos estimulam, que mais nos estimulam a fazer as coisas que vai nos fazer bem. Só que as pessoas que estão do lado são as pessoas que estão nos matando. Se você não estiver atento a isso, não tem como. Olha a sequência disso, passa por favor. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Diga comigo: contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma, completa ali por favor a leitura. Mas o diabo não vai perdoar. O diabo não vai perdoar. O diabo vai pegar cada palavra dessa e vai incendiar a sua vida. Ela contamina a pessoa por inteiro. Ela contamina primeiro a si que fala, ela contamina quem está do lado, ela contamina quem está do lado, ela contamina a esposa, ela contamina os filhos, ela incendeia, diga comigo, todo o curso da vida, altera o curso da sua vida, totalmente vai alterar todo o curso da sua vida.
sendo ela mesma incendiada pelo inferno, e depois ainda o diabo destrói tua vida. E aí, há pessoas que não se dão conta disso, acham que não tem problema nenhum. Crescer por isso que a pessoa tem que aprender uma coisa, não justifica a tua criação, e não justifica ninguém se esconder atrás de criação. Não justifica. E quem quer, por isso Jesus disse o seguinte: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nasceu numa família complicada, nasceu numa família desequilibrada, nasceu numa família problema, nasça de novo na família de Deus. Porque se não nascer de novo, vai continuar dentro da igreja, e o mesmo homem, a mesma mulher, cometendo os mesmos erros. E digo e repito, e não tenho constrangimento de dizer isso, e não quero que você perca o seu tempo dentro da igreja. Porque se a única coisa que faz de você um cristão é porque você frequenta a igreja agora, você está enganado. Jesus vai voltar e você vai ficar. E nada vai mudar na sua vida. Porque a única coisa que você acredita que é o suficiente, é porque agora você veio para a igreja evangélica, você veio para o ministério Mudança de Vida, você desceu as águas do batismo, então agora está tudo certo. Quando nós pregamos na segunda-feira que você precisa vigiar e começar a profetizar suas vitórias, que você precisa declarar suas vitórias, chamar as coisas que não são como se já fosse, muitas vezes nós levamos a sério esse ponto. Não, eu preciso profetizar, eu preciso determinar, eu preciso declarar a minha vitória, eu preciso chamar as coisas que não são como já fosse, mas a vida se resume simplesmente no financeiro. E se nós fizermos unicamente em uma área de nossas vidas, se nós fizermos certo só nessa área, é o suficiente? Sim ou não? Não, não é. O que adianta muitas pessoas, talvez, e primeiro que a bênção de Deus é completa, né? E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes a pessoa até declara na vida profissional, mas espera aí, é o que eu tenho falado na sexta-feira, né? O que eu tenho falado na sexta-feira. Mas em casa, família dividida. Em casa, cada um nós buscamos a bênção, mas cada um amaldiçoando o outro. Cada um proferindo palavras de maldições sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Essa casa é um inferno, essa casa é uma desgraça, não dá para ficar aqui dentro. Essa família é uma desgraça, essa família é um inferno. Você é um capeta, você é um demônio, você não sei. É isso que vai ser. É isso que vai ser. E cada vez mais será assim. Ah, bispo, mas ninguém... A Bíblia diz que precisa pelo menos um, que a luz do Senhor resplandeça através da sua vida, e quando essa luz resplandece, ela ilumina todos os que estão na casa. Então tem que começar alguém a ser luz. Tem que começar. Porque às vezes nasce uma fagulha. Aí peraí, o que eu faço? Coloco lenha. E quanto mais lenha eu coloco, mais eu alimento o fogo. E maiores serão os danos. Amém? E aí, quais são os problemas? Os problemas são vários. Porque se a minha casa, o meu relacionamento é assim, os meus filhos estão vendo. Quando eu falar, meu filho, Deus é bom, Deus é maravilhoso, nossa, Deus pode todas as coisas. Filho, você precisa se agarrar ao Senhor, você precisa pegar firme com Deus. Eles estão observando. Eles estão observando. Eles estão analisando. E a fé deles está sendo influenciada por aí. Eu nunca me esqueço que há um tempo atrás alguns filhos pediu uma reunião comigo. Sentei com os filhos e eles falaram assim: nós queríamos
pedir uma orientação para o senhor, porque está muito difícil em casa. Eu falei, difícil por quê? A convivência familiar. O nosso pai vem na igreja, mas o nosso pai não faz nada do que ouve na igreja. Em casa xinga, em casa é só violência, em casa é uma opressão absurda, é uma opressão, muitas vezes quer dar lição de moral, e quando a gente olha para a vida dele, ele não é exemplo em nada. Ele vem na igreja, ele entra em casa já criticando os outros, às vezes até sai da igreja já criticando os outros, até sai da igreja já criticando os outros. Isso tem nos feito muito mal. Para pensar, parece que os filhos não estão vendo e os filhos vão entender absolutamente nada. Eles vão observar e o que eles querem ver? Um bom exemplo. Porque não adianta falar, meu filho, não fala da vida dos outros. Se você está vendo os pais falar da vida, não faz outra coisa senão falar da vida dos outros. Olha, cuida da tua vida. Mas estou vendo os pais só fazerem crítica, observação da vida do A, do B e do C. E aí, observe que o diabo vai pegando situações e vai incendiando a vida da pessoa, vai alterando todo o curso da vida da pessoa, contamina a pessoa por inteiro. Diga comigo, contamina a pessoa por inteiro. O que contamina? O que contamina? A língua. Ou seja, as palavras. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Destrói. Você viu que a gente é que vai decidir como vai usar, né? Começo é a condução. Com a sua língua você vai conduzir a sua vida, o seu casamento, seu relacionamento, sua vida profissional, sua vida espiritual. Por isso que nós sempre falamos, né? Você vê também o quanto é importante você usar a tua boca para orar. O quanto é importante, né, você usar, gastar a sua energia orando, fazendo declarações, profetizando, orando. Inclusive a oração não é só para profetizar bênção, a oração é buscando de Deus. Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, me dê lucidez, me dê clareza de visão, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Ó meu Deus, cria em mim, ó Senhor, um coração puro e um espírito estável. Renova em mim um espírito estável, Senhor. Fortalece a minha fé, fortalece, ó meu Deus, não me deixa perder a sede, não me deixa perder a fome, porque eu sei que enquanto tenho sede da tua palavra, tenho fome da tua palavra, ó meu Deus, conforme a tua palavra vai entrando, tua palavra vai me limpando, eu vou crescendo, eu vou me fortalecendo, a minha fé vai aumentando. Abençoa, meu Deus, abençoa, me dê visão, direção, sabedoria para conduzir não só a minha vida profissional, para conduzir a minha família, para conduzir o meu casamento. Ó meu Deus, me dê sabedoria para criar os meus filhos, para educar no temor do Senhor. Me dê sabedoria para lidar com a minha esposa, me dê sabedoria para lidar com o meu marido, me dê oração. Oração é só para pedir, Senhor, abre as portas. É só para isso? Não. Passa. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. Que coisa linda, né? O homem doma o leão, o homem doma o cavalo, o homem doma cobras, né? Não tem os domadores de cobras? Não tem? De vez em quando a gente vê aí no Discovery da vida, o cara consegue adestrar uma cobra, domar uma cobra. O homem doma uma águia, uma baleia, não é? Animais extraordinários
de força surpreendente, ele doma. E aí, olha isso, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio, diga comigo, de veneno mortífero. Com a língua, diga comigo, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha o que diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não adianta vir na igreja, bendizer ao Senhor, dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, oh meu Deus, eu preciso do Senhor, oh meu Deus, eu te amo, meu Senhor, e eu saio da igreja, é um desgraçado, é um filha, é um... Como é que pode uma boca, uma mesma boca não pode proceder à bênção e à maldição? Ou eu vou ser uma fonte de água doce, ou eu vou ser uma fonte de água salgada. Ou eu vou ser uma fonte amarga, água salgada é amarga. Ou serei uma fonte de água doce. Não pode ser assim. De uma mesma boca não pode proceder a bênção e a maldição. Ou a boca vai ser usada para bênção, ou a boca vai ser usada para maldição. Não tem como ser diferente. E isso, grave isso, porque vir na igreja orar, vir na igreja adorar, e sair da igreja para falar dos outros, amaldiçoar a vida dos outros, chamar os outros de nomes, você está fazendo contra si mesmo. Criticar os outros, não critique ninguém não, cuide da sua vida. Já vai ser a gente já tem trabalho demais para dar conta de nós. Já vamos ter muito, aliás, temos esse trabalho, né? Para dar conta da nossa vida, para dar conta de sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Porque nós precisamos, aquilo que nós vemos nos outros, então vamos trabalhar para que a gente seja irrepreensível. Para que sejamos realmente no falar, no pensar, no agir, que tenhamos o controle sobre a nossa língua, que tenhamos equilíbrio, que possamos ajustar o que precisa ajustar na nossa vida, né? No nosso lar, na nossa família, e deixa dos outros para lá. Se a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, falar a verdade, falar o que precisa ser dito. Diga comigo, da mesma boca procedem bênção e maldição. Repita em voz alta: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não se engane, viu? Não se engane, porque às vezes a gente olha para os outros e fala assim: ah, mas é água amarga mesmo, hein? É uma fonte amarga. De repente eu estou na mesma situação. Porque a gente tem esse péssimo hábito, né? Os erros dos outros são gravíssimos. Os nossos são super leves. É verdade ou não é? O dos outros é um absurdo. Nossa, onde já se viu? E aí a gente não para e olha que os nossos não tem diferença. Porque falar dos outros é falar dos outros, criticar os outros é criticar os outros, xingamentos é xingamentos. Às vezes eu não cometo o erro que o outro comete, mas eu cometo outros. Só que só tem gravidade o dos outros. Às vezes o erro do filho do outro é terrível e eu não olho o que o meu faz. Por isso,
nós precisamos ter muito cuidado e vigiar, porque tudo que você critica nos outros, você vai passar. Tudo que você criticar nos outros, você vai se ver passando por isso, mais dia menos dia, porque Deus não permite. Não aponte o dedo para os outros, não critique os outros, não fale da família dos outros, não fale cuidado, trabalhe para que você seja irrepreensível. Se você puder ajudar, ajude, mas não critique, não aponte o dedo, não fale nas costas. Ah, mas é só uma crítica construtiva. Fale para ela então, porque tudo que você fala para o outro não tem nada de construtivo não. Se você não fala para a pessoa, é fuxico, é fofoca e não vai acrescentar absolutamente nada. Fale para ela. E quanto a ser uma fonte de água doce ou água salgada, como é bom, né, você sentar com uma pessoa. Às vezes você senta com uma pessoa, é tão gostoso conversar com aquela pessoa, tanta paz, tanta leveza, traz tanto renovo a você, abre a tua mente, abre a tua visão. Às vezes você senta com uma pessoa que a pessoa é amarga, só sabe falar dos outros, só sabe reclamar, só sabe falar de problemas, só sabe... Ou nós vamos ser uma fonte de água doce, ou nós vamos ser uma fonte de água salgada. O que vai ser? As duas coisas não dá para ser. As duas coisas não dá para ser. E você já viu uma coisa importante você refletir sobre isso. Você já viu que aonde a água é salgada, aonde a água é amarga, e quanto mais amarga, menos vida vai ter ali? Já viu isso? Por que o Mar Morto é chamado de o Mar Morto? É o excesso do sal nele. Matou o oxigênio. Não vive nada lá. Por isso, não há vida. E você vê que uma água salgada, você não bebe dela. Mas a água doce você bebe. Palavras doces você bebe dela. Palavra salgada, água amarga, você não bebe dela. Só você lembrar quando você visitou a praia, quando vem a água do mar na sua boca. É bom? Sim ou não? Você bebe daquela água? Não bebe. Então nós precisamos decidir o que nós seremos. E como seremos? Porque acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago 1,19. Meus irmãos, tenham isto em mente. Repita comigo em voz alta. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para... Olha que conselho. Meus irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Ouça mais, fale menos. Ouça mais e fale. E falar em ouça mais e fale menos, eu costumo dizer que há momentos que é momento de orar, é momento de se calar e orar para Deus falar. Entendeu ou não? Há momentos que é momento de se calar para orar, para Deus falar. Porque se você continuar querendo falar, e principalmente se quiser falar ainda não sendo uma fonte de água doce, mas sendo uma fonte de água salgada, de água amarga, vai zangar. Se ainda não aprendeu, e ainda está aí, é peçonha, é fagulha, cuidado que vai incendiar. Vai incendiar. Amém? Por isso, nós precisamos, você vê que tudo está
O segredo para o sucesso em qualquer área da vida está na boa comunicação. Em qualquer área da vida. Em qualquer área. Nós precisamos falar com amor, falar com docilidade, as coisas que queremos que seja mudada, precisamos saber como falar. Também precisamos aprender a ouvir. Precisamos aprender a ouvir. Parar de receber tudo como crítica, como peso, precisamos aprender a ouvir, porque senão não crescemos também. Não conseguimos obter o resultado que nós queremos. Eu sempre falo que o tom de falar é tudo, né? Porque quando você sobe o tom para falar, se com quem você está se comunicando for uma pessoa do gênio forte, ela já, primeira coisa, você mal terminou de falar, ela vai te revidar, por causa do tom que você está falando. Se a pessoa for uma pessoa do gênio mais passivo, quando você sobe o tom, você cria um bloqueio, ela já entra, ela fica com medo, com pânico, e ela já também não vai conseguir ouvir. Se o gênio é forte, prepare que você vai levar uma patada, porque você subiu o teu tom de voz. Por isso, quando nós queremos, seja o objetivo, nós precisamos atingir o nosso objetivo. Qual é o resultado que eu quero? A minha intenção não é criticar, minha intenção não é agredir, minha intenção é obter um resultado. Então eu preciso saber como falar. Eu preciso falar de maneira que eu atinja o objetivo. E com a esposa você tem que ter tato para falar, com o filho você tem que ter tato para falar, até porque nós não queremos, se subir o tom conosco, nós não vamos gostar. Então eu não vou subir o tom com quem quer que seja. É assim que deve ser, senão não tem diálogo, não vamos atingir o objetivo. Nós falamos com amor, querida, ó, não estou aqui para criticar, não estou aqui para fazer isso, nós estamos no mesmo barco, nós precisamos acertar o que precisa ser acertado, não quero falar, isso não é legal, o que não for legal em mim, eu também quero acertar, quero mudar, e etc, etc. Porque, às vezes, a péssima comunicação faz com que os ânimos, né, é a faísca, né? Solta uma faísca de uma forma agressiva, violenta, daqui a pouco, a hora que você tenta cercar, não dá tempo mais, já incendiou tudo. Um filho, eu quero que o meu filho me ouça, senta aqui, deixa o papai falar com você. Você sabe que a semana passada eu falei uma coisa, né? Inclusive serve isso para os pais, eu nunca permiti, nem numa correção, eu nunca permiti, todas as vezes que eu tive que corrigir os meus filhos, e que eu tive que corrigir com a cinta, eu corrigi com a cinta, terminei de corrigir, porque aí o bichinho fica emburrado, não fica? Fica ou não fica? Se deixar, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias. E é outra coisa que não se alimenta em filho. Eu sempre terminei de corrigir, guardei, falei, papai, vem cá dar um abraço no papai agora. Papai te ama, papai não tem prazer em fazer isso com você, mas todas as vezes que você errar, o papai vai te corrigir para você não ser corrigido na vida. Porque hoje o papai é o agente de correção, amanhã talvez não seja o papai mais. Aí quem Deus vai usar eu não sei, então é melhor que eu te corrija hoje. Então, vem cá dar um abraço no papai, dá um beijo no papai, olha no olho do papai te ama, viu? Já quebramos a barreira ali. Porque esse negócio de você alimentar com a coisa, aí fica um fechado para lá, outro fechado para cá, a gente já vai estimulando algo nos filhos que não é bacana. Precisa corrigir, mas a gente corrige com amor. Se for necessária, vamos, mas também não vamos alimentar depois barreira, porque isso é o que acontece hoje, né? Às vezes a pessoa leva isso para o relacionamento, leva isso para a vida. Se acontece algo, passa semanas de cara feia, semanas sem olhar na cara um no outro, semanas sem conversar. Isso está errado. Está totalmente errado. Nós somos maduros, o que tivemos que resolver aqui, resolvemos, passou disso aqui, vamos conversar normal e vamos tratar tudo de forma normal. Vamos tirar o peso das coisas e colocar leveza nas coisas. Amém? Para não ensinar a ser gente
mal resolvida, birrenta, emburrada. Se alguém se considera religioso, mas diga comigo, não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião, lê lá. Já viu o religioso que fala mais do que? Já viu uns religiosos que ele vive censurando, criticando e vive mandando para o inferno, antecipadamente. Só fala dos outros, só critica, só olha para o erro dos outros. Ele é mais santo do que todo mundo. Aliás, não sei nem como é que não foi arrebatado ainda. Não é? Tem gente que a gente não sabe nem como é que não foi arrebatado ainda. Então, mas se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Precisamos cuidado com aquilo que estamos enchendo o nosso estômago, hein? Do fruto da boca enche-se o estômago. É só olhar do que você está cheio. É só olhar do que você está cheio. Cuidado. Cuidado com que lembre-se que ainda que você tenha um pensamento, ainda que venha um sentimento, guarda a boca, guarda a língua, não deixa sair. Não deixa sair. Porque às vezes uma palavra é como uma flecha atirada. Você lança ela, como é que você vai fazer ela voltar? Entendeu? Às vezes ela é como uma flecha. Você lança, como é que você vai cercar? Você enviou. Então cuidado com o que fala. Esteja mais pronto a ouvir e seja tardio para falar. Esteja mais pronto para ouvir e muito menos para irar-se. Cuidado. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Diga comigo, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que é? Vida ou morte? Está trazendo vida, a sua língua está trazendo vida à sua vida, vida ao seu casamento, vida ao seu lar, vida ou morte? Porque quem gosta de usá-la, comerá do fruto. Ou seja, você não vai comer nada diferente do que você fala. Você não vai comer nada diferente do que você fala. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Outra tradução diz, a 7ª Ele detesta. Diga comigo, olhos altivos, língua mentirosa, olhos orgulhosos, pessoa orgulhosa, língua mentirosa. Cuidado, viu? Cuidado. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Você sabe que outro dia ainda eu escutei numa programação a bispa dizendo o seguinte, não sei, acho que foi num culto que ela falou, de uma pessoa que ela confessou que ela tinha inveja dos outros. Não sei se alguém ouviu essa pregação. Ela disse que uma mulher, ela tinha inveja da outra, tinha inveja da beleza da outra, e aí ela chamava a outra para comer e pagava coisas bem calóricas para ela, mas não é porque ela queria satisfazer a moça, mas ela queria que a moça engordasse. Ela queria que a moça estivesse feia, que não estivesse tão bonita. Ela incentivava o corte do cabelo, incentivava
não, e tal, e eu vou pagar para você e tal, mas ela queria que o corte tirasse a beleza da moça. Tem pessoas assim. Tem pessoas que precisam tratar aquilo que está dentro. São pessoas invejosas. São pessoas que maquinam mal. São pessoas que não são sinceras. A gente precisa ter paz, né? Paz com Deus e paz com os homens. Você deve analisar, né? Fazer uma autoanálise e dizer, não, eu sou uma pessoa sincera. Eu sou uma pessoa sincera. Eu falo na frente ou eu só falo nas costas? Eu falo na frente? Eu falo para a pessoa? Ou tudo que eu falo só nas costas? Inclusive aquele famoso, eu falei na cara dela. Até esse na cara dela precisa saber como falar, né? Porque senão toma na cara também, né? Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa fala, eu falei na cara, mas não sabe como falar também, não edificou, não acrescentou. Aí jogou, vomitou, o outro vomitou contra. Tudo é com amor, tudo é com equilíbrio. A gente sempre, como outro dia nós fizemos a orientação, né? Primeiro, se você quer fazer, traga à tona as qualidades da pessoa. Eu já falei para vocês que eu tinha é de natureza mesmo, uma coisa maligna. Não tem problema nenhum você tem o seu temperamento, às vezes o temperamento da gente precisa ser moldado, a gente precisa se lapidar, né? Eu fui criado num lar que meu pai era um cara descontrolado, um cara agressivo, um cara que todo mundo tinha medo dele, e meu pai, quando ele se desequilibrava, ele quebrava as coisas dentro de casa, e em relação à própria família, às vezes ele queria intimidar a família na base do grito, né? E isso não é... Eu falo que isso não é bom, até porque quando eu cresci eu não aceitei isso mais. Isso não é bom, vou dizer como filho. Isso não é bom, porque quando eu cresci, o dia que ele gritou e me ameaçou agredir minha mãe, eu me posicionei como homem. E foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrível, mas eu me vi obrigado a fazer aquilo para não permitir que a minha família, que a minha mãe, que as minhas irmãs sofressem mais aquele tipo de situação. E eu me posicionei como homem, eu me posicionei como um homem mesmo. Na época eu não tinha o temor do Senhor, eu posicionei. Eu falei, você quer estar bem, você quer continuar bem, eu vou dizer, nunca mais faça isso, porque o dia que você fizer, eu vou esquecer que você é meu pai, eu vou te tratar como um homem. Mas porque fruto daquela reação, fruto daquela atitude, eu nunca, meu filho está aí, minha filha, todas as vezes que eu corrijo os meus filhos, eu corrijo por amor. Eu não preciso falar. Os meus filhos, muitas vezes eu falo, papai, posso fazer isso? Não tem nem questionamento. Por quê? Porque é a forma da gente lidar um com o outro, tudo com amor, tudo com respeito. Tudo com amor, tudo com respeito e com equilíbrio. Então, a minha esposa um dia disse assim para mim, ela disse, amor, eu tinha umas reações no início do casamento, eu tinha umas reações, às vezes não era nem com ela, mas eu tinha umas reações mais agressivas em relação aos outros mesmo, em relação ao que acontecia, e naquela reação, eu mostrava um certo desequilíbrio, não, era totalmente desequilibrado mesmo, a verdade é essa. E um dia ela disse assim para mim, ela disse, amor, você é uma pessoa maravilhosa, você é um homem maravilhoso, Ela encheu minha mão, eu fui estufando, né? Ela foi passando um anestésico, né? E quando ela terminou, ela falou assim, mas quando você faz isso, é como se tudo aquilo que você tem de qualidade se ofuscasse, e eu não gosto, eu não me sinto bem, até eu fico com medo quando você age assim. Eu falei, está errado, está certo, ela está certa, está errado, agindo como um desequilibrado, né? Agindo, eu não quero, e aí eu lembrei do meu pai, do desequilíbrio do meu pai, eu falei, poxa, eu não quero que a minha família sofra isso, não quero que a minha mulher tenha medo de mim, não quero que meus filhos tenham medo de mim, eu quero que eles tenham respeito por mim.
Não é porque, como eu disse, não é porque íntimo, quando você cresce, você não aceita mais aquilo. Então eu quero que tenha respeito. Não é, o meu filho não vai ter medo de mim porque ele é um homem como eu. Eu não quero que ele tenha medo de mim porque qualquer coisa nós vamos sair no braço. Eu quero que a minha palavra seja uma só. A palavra. E isso é um plantio que a gente faz. Isso é a maneira de agir. Até hoje os meus filhos não me questionam. Se eu falar não, eles não vão falar por quê. Não vão perguntar por quê. Porque eles confiam no equilíbrio, no bom senso, no poder de direção e orientação do pai. E isso é um plantio que a gente faz. E o que ensina é a palavra. É a palavra, porque se eu viesse com aquilo que eu vim da minha família, o meu lar certamente seria a réplica do lar dos meus pais. Entendeu? Seria a mesma coisa que aconteceu lá na casa dos meus pais, algumas diferenças, talvez. Pequenas diferenças, mas o contexto seria basicamente o mesmo. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Diga comigo, testemunha falsa, que espalha mentiras. Cuidado, você sabe que é mentira, não fala. Você sabe que não é verdade, não fala, porque Deus está olhando e você vai colher isso. Aquele que provoca, diga comigo, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ou seja, aquele que provoca desentendimento, aquele que provoca discórdia, brigas entre irmãos. Essa sétima, o Senhor abomina a sétima. Passa, por favor. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Diga comigo, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Voltando ali um pouquinho, nós falamos de 6 coisas e a sétima o Senhor abomina. Nós devemos ser pacificadores e não fermentadores. Pacificadores e não fermentadores. Nós devemos ser pessoas que trazem boas novas e não más notícias. Nós sempre trazemos as coisas com leveza. Eu sempre digo, isso é importante, quero dizer a você, escute o que eu vou dizer e leve a sério o que eu vou dizer. Se você, quando você se aproxima das pessoas, você se aproxima para falar de alguém, se aproxima para criticar alguém, você se aproxima para fazer algum fuxico, alguma fofoca, saiba que as pessoas vão começar a fugir de você. E as pessoas vão começar a ter medo de você, porque sabe que você é uma pessoa que gosta de falar. Você fala dos outros, você fala demais. E tudo que você traz com peso. Às vezes a vida da gente é tão estressante que às vezes a gente quer leveza, você quer boas novas, né? Se as pessoas que são emissários de más notícias, tudo traz com peso, tudo traz com a carga negativa, devido ao nosso estresse, devido à vida ser tão já pesada, você começa a selecionar a quem você quer ouvir. Você começa a fugir das pessoas que sempre trazem as coisas para você com peso. É verdade ou não é? É o famoso que você tem medo até de cumprimentar. Você tem medo até de perguntar como é que está. Porque se resolver contar, então se prepara. Não, nós somos tudo, é gostoso conversar com as pessoas, né? Só aquela coisa leve, aquela coisa gostosa, aquela coisa que edifica, que, né, traz alegria, motivação. Não é bom você estar com alguém que só traz peso, tudo traz com a carga, tudo traz com peso muito grande, opressor, aquela coisa toda com fuxico, fofoca.
Escute o que eu estou te dizendo, e eu posso te falar. Cuidado, que os outros vão começar a fugir de você. Você vai achar que você, porque não sei o que, me deixaram. Não deixa, claro que deixaram. Conversa não edifica, não acrescenta, não traz leveza, não traz, né? Não são boas novas, são só más notícias. As pessoas não querem isso. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? O porquê que a igreja faz tão bem a nós? Porque a igreja a gente recebe a palavra de Deus. A igreja a gente recebe vida. A igreja a gente recebe boas novas, boas notícias. Palavras que entram e traz vida, não que traz morte. Lembre-se que a língua, ela traz vida ou traz morte. Quem é cuidadoso, diga comigo, no que fala, evita muito sofrimento. Olha aí. Olha aí. Quem é cuidadoso no que fala, e já prestou atenção, às vezes tem uma conversinha, um fuxico, uma fofoca que te coça na língua para você falar. Mas você sabe que se você falar, a partir do momento que você falar, e grave uma coisa importante, tá? Grave uma coisa importante. Vou falar só para você, porque eu confio em você. Você é meu amigo de confiança, eu sei que você não vai passar para frente. Grave que o seu amigo de confiança tem o dele de confiança. E o outro de confiança tem o outro de confiança. Daqui a pouco até os menininhos da escola estão sabendo. É verdade? Grave isso. Você já prestou atenção que tem algo que você fez o comentário e você fala assim, não devia ter falado, porque agora, meu Deus do céu, perdi a paz. Não, já teve situação assim? Eu devia ter ficado com a minha boca fechada. Eu não deveria ter feito esse comentário. Se eu tivesse feito, já começa a roubar, a sua paz é roubada já ali, a hora que você comentou. E é tão gostoso quando você sabe que tem algo aí, mas você guardou para você, e se sair, você sabe que não foi da sua boca, que você está em paz. Você estou tranquilo, não falei com ninguém, não conversei com ninguém, não fiz nenhum comentário a respeito, só que Deus, orei por ela, abençoei, e está tudo nas mãos de Deus. Então, quem é cuidadoso no que fala, diga comigo, evita muito sofrimento, porque cuidado, porque a língua vai te trazer problema sério, vai te trazer perturbação, vai te trazer sofrimento, olha a palavra, sofrimento. Então, a partir de hoje, seja cuidadoso no que fala. Você já viu alguém que se precipita no falar? Diga comigo, há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha ali a palavra, você já viu alguém que se precipita no falar? Um precipitado nas palavras? Há mais esperança para ele, há mais esperança para o insensato do que para ele. Então não seja precipitado para falar. Passa, estou terminando. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato, diga comigo, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Ele pode ser um insensato de marca maior, se ele ficar quieto ele passa por sábio. Nossa, você viu? Só ouve, nem fala. É um insensato, mas se ficar quieto vai se passar por sábio. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. E isso é bom, né? Porque eu sou insensato, então aprenda a ficar quieto. Eu sou insensato. Se contiver a língua, você vai parecer que tem discernimento. Então é o controle da boca, o controle das palavras, aquilo que vai sair pela boca. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Diga comigo, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mais pura verdade, falou demais, vai falar, vai cometer pecados.
vai falar dos outros, vai criticar, vai julgar, vai amaldiçoar. Cuidado, falou demais, o pecado está presente. Aí tem aquele que diz assim: meu Deus, eu não tenho cometido nenhum pecado, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não saio mais, mas eu falo demais. O pecado está presente. Pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Amém, gente? Que as palavras da minha boca e mais uma coisa, para aqueles que diriam assim, se nós tivéssemos naquelas igrejas bem tradicionais, bem pentecostais, teriam uns irmãos que estariam gritando assim: ô glória, aleluia, fala mesmo Jesus, né? Fala mesmo Jesus. Essa é a palavra para um, para outro, ou é para todos? Todos nós. Porque cada vez que vem uma mensagem dessa, ainda reforça ainda mais. Já estamos no caminho. Ô bispo, já tem conseguido controlar, mas estamos no caminho. Agora vamos vigiar ainda mais. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Opa! Diga comigo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Cuidado com as palavras e o que você medita no seu coração. Cuidado, que as palavras e aquilo que está no seu coração sejam agradáveis a Deus. Então agrade ao Senhor com aquilo que está dentro de você. Vigie até nos sentimentos. Vigie, porque lembrando que tudo nasce aqui, né? A boca fala do que o coração está cheio. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Ó, interrogação. Ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maliciosa, maldosa, inútil, mas só a que for boa para promover a edificação e para que, diga comigo, dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, coloque a mão no seu coração. E com seus olhos fechados, é uma mensagem extraordinária. É uma mensagem para transformação, para mudanças importantes. Porque ninguém terá uma vida boa falando errado. Ninguém terá uma vida abençoada, um casamento. Ninguém será bem sucedido como marido, como esposa, como filhos, como pais, como amigos, como patrão, como funcionário, como próximo. Ninguém sem colocar em prática tudo que nós ouvimos hoje.
É tão bom quando você desenvolve o autocontrole, o domínio próprio, o equilíbrio, e você consegue vigiar naquilo que fala. Vigiar. Lembre-se que a vida e a morte está no poder da língua. A língua, ela traz vida para a sua vida, vida para o seu casamento, vida para a sua família. Traz vida ou morte. Morte. Porque a forma como usamos a nossa boca é que vai definir como será. Cuidado, porque palavras ferem, palavras destroem, palavras matam. Como disse, houve pessoas que fizeram verdadeiras revoluções através das suas palavras. E houve pessoas que trouxeram verdadeiras destruições através de palavras. Qual fruto você quer comer? Qual é o fruto que você quer comer? Você quer encher o seu estômago do quê? Então use a sua boca. Vigie com as suas palavras. Vigie com o que sai da sua boca. Nos mínimos detalhes. Abençoe a sua mulher, abençoe o seu marido. Diga palavras que levantam e não palavras que derrubam. Palavras que fortalecem e não que enfraquecem. Profira palavras que façam com que as pessoas que Deus tem colocado na sua vida se sinta bem, se levantem, sejam fortalecidas, seja uma bênção. Cuidado, porque às vezes nós não nos damos conta que aquilo que nós temos falado não só está trazendo destruição para os nossos lares, o nosso casamento, mas são péssimos exemplos. Péssimos exemplos. E exemplos que não podem ser seguidos. Não podem. E automaticamente não vamos colher algo diferente daquilo que nós estamos plantando. Palavras são como flechas. Você lança e ela vai ao alvo. E muitas vezes matam, ferem, machucam. Tome uma decisão que a partir de hoje vai sair da sua boca só palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que levantam, palavras que abençoam. Tome uma decisão, porque quando começamos a ler Tiago, nós mostramos que a palavra, a sua língua vai conduzir a sua vida na direção que você quiser. Você é o comandante nela?
Então seja o comandante de verdade. O comandante que sabe para onde vai conduzir essa embarcação. Essa é a embarcação da tua vida. Não pode naufragar. Tem que chegar ao destino. Tem que chegar ao porto seguro. Então seja o comandante. Conduz o leme. E o leme é a tua língua. Senão o barco afunda. E se afunda, você está aí. Você está dentro. Cuidado que nós falamos que a língua está tomada de veneno. E tem muita gente envenenada. Muita gente se envenenando e envenenando a outros. Tome uma decisão, que você vai ser uma fonte de água doce. Tome essa decisão. Eu serei uma fonte de água doce. E que muita gente vai beber dessa fonte. Muitos vão se saciar daquilo que sai da minha boca. Vão matar a sua sede daquilo que sai da minha boca. Porque da minha boca não vai sair água amarga, e só água doce. Fale com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te ajude